Pega a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Nós lemos assim: e disse-me, para lhe posicionar, é Deus falando ao apóstolo Paulo. Isso é uma resposta a uma oração do apóstolo. E disse-me, Deus está falando ao apóstolo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No dia 8 de dezembro de 2024, nessa noite, Deus está falando comigo e com você. O ano de 2024 vai acabar. E Deus está dizendo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se houver liberdade para isso, não quero lhe constranger. Se houver liberdade para olhar para quem está ao seu lado e dizer assim: a graça do Senhor te basta. Diga para quem está do outro lado, diga: a graça do Senhor te basta. Você crê nisso? Então se assente dando um glória a Deus aí bem forte, irmão. A Bíblia muito nos ensina sobre o que significa a minha graça te basta. A Bíblia muito nos ensina sobre o que de fato é e em que implica andar e viver no favor imerecido desse único Deus que é bondoso e misericordioso. Pois graça é exatamente isso, é favor imerecido. Alguém já disse e eu concordo: a vida está cheia de momentos de sobrecarga. Sim ou não? Sim ou não? Quais foram as tuas experiências em 2024? Eu sei das minhas. Houveram algumas sobrecargas, sim ou não? Sim. Então é verdade. A vida está cheia de momentos de sobrecarga, principalmente para quem quer fazer algo de útil com a sua vida. Principalmente para aqueles que querem viver com um senso de propósito para cumprir em sua existência a vontade de Deus. Quem não deseja simplesmente viver, mas quem anseia por ver cumprido em sua vida e família os sonhos, os propósitos de Deus, carece da graça. Só se move pela graça. Aprende a viver debaixo dessa graça. Era exatamente assim que vivia Paulo, quando escutou o próprio Deus lhe falar: Paulo, tudo que você mais precisa é a minha graça. Com essa graça sobre a sua vida, você será o que eu quero que você seja. Diga para você: eu vou me tornar, fale mais forte, que eu vou me tornar o que Deus quer que eu seja. Olha o que você está dizendo. Amém? Quando Deus diz: a minha graça te basta, Deus está dizendo para Paulo que com essa graça sobre a vida dele, ele seria o que Deus queria que ele fosse. Paulo, o que você mais precisa é da minha graça, porque você fará da sua vida não o que você quer, mas exatamente aquilo que eu tenho para que você realize. Igreja amada, irmãos e amigos, a graça de Deus nos capacita a enfrentar vitoriosamente os sofrimentos da vida. A graça de Deus é a força para a alma aflita, é o remédio para o corpo frágil, é a força para levantar aquele que caiu. Eu declaro em nome de Jesus: se você está caído, a graça de Deus vai te levantar nessa noite. Se você está afastado, essa graça vai te alcançar. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Paulo, o que você mais precisa é da minha graça. Ou seja, a graça de Deus é a provisão dele para tudo o que precisamos, quando precisamos. O socorro de Deus não se atrasa. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não há lugar onde a triste realidade do pecado possa ter levado alguém que a graça de Deus não alcance. Deixa eu compartilhar com você algo. Não ore por uma vida fácil. Precisamos antes orar para sermos homens e mulheres cheios da graça de Deus. Se a graça dele estiver sobre nós, você vai enfrentar amanhã, segunda-feira, e o que vier, na graça dele você vai vencer. Esse texto me ensina que Deus também responde não. Paulo clamou, Paulo suplicou, tira o espinho da carne, e Deus disse a ele, não. Deus não resolveu a dificuldade. Antes, Deus o capacitou para enfrentar a dificuldade. Entre desenvolvimento e conforto, o ser humano vai querer conforto. Mas eu preciso te dizer que Deus está mais interessado em nos desenvolver do que nos proporcionar conforto. Porque para se desenvolver dói. É ou não é? O corpo quer o quê? Conforto. Estagnação. Você não sair da sua zona de conforto. Deus está mais interessado em nos desenvolver. Lembra o que Deus disse para Paulo quando ele se converteu? Atos capítulo 9. Quando Ananias não queria ir lá na casa da rua chamada direita orar por Paulo. Mas esse era aquele que perseguia. Vai, Ananias, porque este é para mim um vaso precioso. E eu vou ensinar a ele o quanto importa que ele padeça pelo meu nome. Pedagogia do sofrimento. Não é apologia ao sofrimento. Mas o sofrimento nos ensina. Sim ou não? Sim ou não? Paulo queria que tirasse o espinho. Deus não tirou o espinho. Ele muitas vezes não vai resolver para a gente, vai nos capacitar para que a gente enfrente o que a gente tem que enfrentar. E mais, Deus não explicou mais nada para Paulo. Ele orou e Deus respondeu. Você tem o que você precisa. A minha graça é suficiente para você. Deus não explica. Deus faz uma promessa. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Sabe como é que eu termino o 24? Agarrado na graça. Sabe como é que eu vou virar nesse púlpito aqui de joelhos, de 24 para 25? Agarrado na graça. Dizendo ao Eterno, é tudo que eu preciso. Que eu ache graça diante do Senhor. Que a tua mão esteja voltada para a tua igreja. Que o teu olhar misericordioso esteja sobre nós. Paulo, tudo que você precisa é da minha graça. Deus conduziu Paulo a um relacionamento onde ele não passou a viver por explicações, mas ele passou a viver pelas promessas que Deus fez para ele. O poder da graça de Deus nos sustenta de forma ampla, tanto física como espiritual, como emocionalmente. Ele nos sustenta de forma plena em todas as nossas reais necessidades. Mas e aí? A graça de Deus foi suficiente na vida de Paulo? Rapidamente, só para você lembrar, um breve resumo da vida de Paulo. A Bíblia vai dizer que ele suportou todo tipo de provação. Ele mesmo diz sobre as tribulações que enfrentou. Privações físicas. Ele passou fome, sede e nudez. Ele suportou todo tipo de perseguição. Está na Bíblia. Foi açoitado, apedrejado, fustigado com vara e preso. É ele quem diz. Ele enfrentou todo tipo de perigo. De rios, de mares, de desertos, no campo, na cidade, entre estrangeiros,
entre falsos irmãos, até dentro da igreja. Ele enfrentou toda sorte de pressão emocional. Ele se preocupava todo santo dia com a igreja do Deus vivo. E como foi que esse homem terminou? Amargurado, um coração azedo, reclamando de tudo e de todos? Não. A graça de Deus o sustentou. Combati o bom combate. Completei a carreira. E não abandonei a fé. Eu guardei a fé. Porque o meu Deus sempre será Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Ele me capacita a enfrentar o que eu tenho que enfrentar nessa vida. É essa a proposta de vida da palavra de Deus para mim e para você. A graça de Deus sustentou John Wesley em sua existência, comprovado, fatos históricos, pregou mais de 42 mil sermões, viajou a cavalo, 7 mil quilômetros por ano, porque naquele tempo a obra era feita assim. A gente trouxe um pregador para pregar aqui, e esse eu vou trazer sempre. Deu um problema, era para ele chegar de avião até Maceió. De um estado perto aqui para cá, ele teve que voltar de ônibus. E eu liguei para ele e disse: vou pegar um motorista para ali pegar e trazer e tal. Ele lembrou isso aqui, ele fez: de jeito nenhum, pastor. Nossos antepassados andavam a cavalo para pregar o evangelho. Eu vou chegar em Maceió de ônibus, no ar-condicionado, sentado, está tudo certo. Porque eu fiz um voto na minha vida de não reclamar de nada. Eu disse: tem crente. Não tem artista, não. A gente está falando para trazer um pastor que a gente gosta muito, um homem sério. Aí às vezes manda uma lista. Aí eu pergunto logo: ô irmão, tem preço? Porque se tiver preço, quero saber não. Porque essa igreja honra. Mas se botar assim, dizer, eu vou portanto, eu disse, você vai para outra, para a IBK não vai mais não. Sem conversa. Pode ter certeza. Eu não ponho preço na pregação. De jeito nenhum. Profissional do púlpito? Não, quero saber não. Eu quero homens que vivem debaixo da graça. Homens que são conduzidos pelo Espírito. Amém? Porque a gente tem aprendido que para a igreja crescer, ela não depende do homem, ela depende do dono da igreja. Não é assim que diz a palavra? Igreja primitiva, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Irmão, tem gente se convertendo até dentro do PG. No último PG da gente, a gente fazendo, uma pessoa chegou para mim assim: estou chateado. Eu digo: pronto, já tem uma bronca aqui para resolver. Chateado por quê? Porque no culto de oração o Senhor não fez o apelo. E eu vim hoje, trazido pelo Espírito Santo, que eu tinha que me reconciliar com Jesus. Eu digo: não seja por isso, você vai se reconciliar agora. Antes do PG começar, ele entregou a vida a Jesus. Quem foi que fez ele vir fazer isso? A eloquência de quem? De ninguém, irmão. O Espírito Santo de Deus. A presença de Deus nesse lugar. Esse homem pregou mais de 42 mil sermões, viajou a cavalo mais de 7 mil quilômetros por ano. Ele fazia a obra de Deus assim. E aos 83 anos, ele deu o seguinte testemunho: nunca me canso, nem pregando, nem viajando, nem escrevendo. E morreu fazendo isso. Outro detalhe importante do Senhor para Paulo em 2 Coríntios 12:9 é o seguinte: é mais do que claro no texto de 2 Coríntios 12:9 que Deus usou o sofrimento para ensinar. Vou repetir: Deus usou o sofrimento para ensinar. Já disse isso aqui e repito: Deus não desperdiça nem as nossas tribulações e sofrimentos da vida. Desperdiça nada. Ele nos ensina em tudo. Sábado de manhã fui fazer um velório.
E estávamos lá, eu, Bruno e Stephanie. E aí, dentre os textos que eu li Eclesiastes 7:2. Quando eu li o texto, chega a dar para perceber as feições de algumas pessoas que até se assustaram, porque Eclesiastes 7:2 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, porque a morte é o destino de todos, e os vivos devem considerar isso. Se essa consciência se apodera de nós durante toda a nossa vida. O problema é que a nossa finitude só fica evidente diante da morte ou da possibilidade dela. É ou não é? É ou não é? Mas se eu entendesse de forma clara e essa compreensão norteasse toda a minha vida, eu não iria fazer questão por besteira. A morte é o destino de todos. No momento como esse, todo mundo para pensar. Mas devemos parar para pensar o tempo todo, não apenas numa hora dessa. Quem vai acordar amanhã? Você precisa que Deus lhe autorize a acordar. Eu e você, para acordar amanhã, a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus se renovando na minha, na sua vida. Se a misericórdia de Deus não se renovar, a gente nem levanta da cama. E é isso mesmo. Deus usou o sofrimento para ensinar Paulo. Ele não age assim na vida de todo mundo. Mas eu posso dizer que até o sofrimento Ele utiliza para trabalhar em nós. Por isso alguém já disse que a vida é uma professora implacável. Primeiro ela dá a prova, só depois ela ensina a lição. Deus não removeu o espinho da carne de Paulo. Ele não desperdiçou o espinho. Ele agiu na vida de Paulo por meio do espinho. Não é jargão de pregador, é verdade bíblica. E eis aqui um exemplo bíblico. Ele tem propósito em tudo na nossa vida, inclusive nos sofrimentos. Irmãos e amigos, se não fosse a graça de Deus na minha e na sua vida, se não fosse a boa mão do Senhor sobre mim e sobre você, eu e você precisamos tomar alguns cuidados. Eu quero lhe dizer que quando a gente vive conduzido por essa graça nos livra de alguns erros clássicos que muita gente comete. Você tem sido o que Deus quer que você seja? Você tem feito da sua vida o que Deus quer que você faça? A graça de Deus nos priva de cometer alguns erros que muita gente comete. Primeiro deles, existem pessoas que, por desconsiderar sua fragilidade, limitação e finitude, elaboram planos que Deus não tem para ele. Eu gosto de dizer essa frase: não regue o que Deus não plantou. Você precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa. Não incorra no erro de querer forçar a viver aquilo que Deus não tem para você. Porque Deus, quando fala, Ele é claro. É ou não é? Ele falou com Jonas: vai para lá, prega o evangelho. Ele foi para o sentido totalmente oposto. Teve que ser engolido por um peixe, vomitado aonde Deus queria que ele estivesse. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Você tem que fazer da sua vida o que Deus quer que você faça. Nós não temos o poder de controlar a vida. É outro erro que muita gente comete. Nós não temos. Pessoas que reivindicam uma capacidade de controlar a vida que ninguém tem, senão o Senhor. Muitos estão vivendo como se tivessem controle de todas as coisas, e nós não temos, nunca teremos. Não faça as coisas do seu jeito, faça como Deus quer que você faça. Faz uma coisa na tua vida. Quanto tempo você pode dedicar todo santo dia antes de você sair da sua casa? Você pode separar 20 minutos e ir para um lugar da tua casa, fechar a porta e dizer assim: você não pega no celular. Você não pega no celular. Você não vai encher a sua cabeça com nada antes de colocar na sua cabeça a palavra.
Você vai levantar, acordar, você não vai falar com ninguém, você vai para o seu lugar de oração. E você vai falar com Deus. Faz isso todo dia, faz isso. Oferta o primeiro momento do teu dia ao Senhor. Deus, eu não sei o que me reserva esse dia. Vai à minha frente. Depois de orar, nem que seja um capítulo, leia a Bíblia. E você vai ver e vai perceber que você vai crescer em intimidade com Deus. E as coisas que o Espírito Santo de Deus vai fazer tu orar ali, tu vai ver acontecer no dia. Aí tu só vai poder chegar a uma conclusão: Deus falou comigo. Faz isso. Faz isso. Prioriza Ele. Ele não é um analgésico que você procura só quando está doendo. Prioriza Ele. É a primícia do teu dia, é a primícia do teu tempo. Faz isso e você vai ver o que vai acontecer com você. Outros erros que as pessoas cometem é que elas não buscam a vontade de Deus, às vezes nem oram por seus planos, tomam decisões, às vezes dão cabeçada e querem depois colocar toda a responsabilidade para o Senhor. Em nome de Jesus, que você possa se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, que você faça da sua vida aquilo que Deus quer que você faça. A graça de Deus é sublime. Eu era um pecador perdido, muitos aqui também. Por que hoje eu sou um crente em Cristo Jesus? Por causa da misericórdia dele, irmão. Por causa da misericórdia dele, por causa da graça dele. Ela me alcançou e ela vai te alcançar nessa noite também. A graça de Deus faz com que toda a escama caia dos olhos. A graça de Deus nos capacita a enxergar e cessar com toda a cegueira da minha e da sua vida. Mas quando eu falo sobre graça, há um exemplo na Bíblia que eu não tenho como deixar de citar. Calvário. Lucas 23, verso 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmão, um assassino, um ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo você será salvo. Eita, irmão, que coisa maravilhosa. Deixa eu te dizer, talvez você já errou muito na vida, e o diabo tenta te constranger, para que o pensamento que vai te dominar é: você nem merece pensar em se entregar a Jesus, porque para a sua vida não tem jeito. Tem jeito. Miqueias 7,19: tornará a ter compaixão de nós e lançará as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Ele vai pegar o teu passado e vai lançar no mar do esquecimento. Ele tem poder, eu não. Ele tem poder para te dizer: vá e não peques mais. Ele tem poder para fazer cessar todos os teus acusadores. Se te perguntar: cadê os teus acusadores? Tem nenhum, Senhor. Eu também não te condeno. Agora escute. Hoje, viu? Porque ele veio como Salvador. Quando ele voltar, ele virá como juiz. Aí a configuração muda. Aí quando ele voltar, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A graça de Deus te basta. Eram quantos ladrões do lado de Jesus? Quantos ladrões?
A oportunidade foi dada para quantos receberam? Por quê? Porque você pode resistir à graça. Você escolhe. O que é esse culto? O que é essa última ceia do ano de 2024? Por que a gente existe como igreja? Para que a cada administração aqui o Espírito Santo faça assim no seu coração, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Se não abrir, ele não vai arrombar a porta, pode ficar tranquilo. Mas todas as oportunidades que lhe forem dadas estarão registradas diante de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Por meio da... Porque sem fé é impossível agradar a... E não vem das obras, para que ninguém se... Então somos salvos pela graça. E a nossa participação nisso é crer que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Você vai terminar 2024 debaixo da graça. Quem diz amém? Nós iremos virar o ano e 2025 viveremos todo ele debaixo da graça. Sabe o que eu oro? Que venha um tempo de paz sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que você presencie milagres maravilhosos, amém? Mas a Bíblia nos convida a uma vida realista. E se eu tiver que me deparar com os sofrimentos, Ele continua sendo Deus. As circunstâncias não podem alternar ou modificar a visão de Deus para mim. E se eu tiver que passar por alguma adversidade, Ele estará comigo. Se eu entrar na fornalha, Ele entra comigo. Se eu tiver que enfrentar um mar revolto, Ele vai estar dentro do meu barquinho. Ou Ele acalma o mar, ou a gente passa por sobre as ondas. Mas a gente vai passar em nome de Jesus. Receba essa palavra. Ouça Deus te dizer nessa noite: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa mesa e a cruz nos fala da graça salvadora, de que Deus pode alcançar qualquer um, independentemente do que tenha sido feito, independentemente da vida que você tenha vivido. A graça de Deus alcança qualquer um, transforma qualquer um, porque Deus amou o mundo inteiro a ponto de dar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche teus olhos, apresenta a tua vida ao Senhor, em nome de Jesus.